Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje o tema é, inteligência. Um assunto que todo mundo acha que entende, mas será? O que é inteligência afinal? É só aquilo que um psicólogo resolve colocar num teste? Tem livro didático que diz isso, sabia? Pois é, e a gente tem aqui um material que contesta essa ideia, que busca desbancar alguns mitos. Nossa missão hoje é mergulhar nisso. Inteligência é uma salada de habilidades ou tem algo mais fundamental por trás? Vamos investigar o tal do fator G e ver se as tarefas específicas de um teste são tão importantes assim. Para começar, olha só essa citação de um livro de psicologia geral, antigo, mas ilustra bem. Ele diz que, basicamente, ao escolher o que entra no teste, o psicólogo define o que ele acha que é inteligência. E que um teste de memória e raciocínio definiria a inteligência de um jeito, e um teste de força da mão ou, sei lá, tamanho do sapato definiria de outro. Até menciona um Candy Crush. Essa citação é ótima para começar a conversa, né? Porque parece fazer todo sentido à primeira vista. Se eu meço A, B e C, minha definição é A plus B plus C. Se meço X, Y, Z. Exato, parece lógico. Mas a fonte que a gente está usando aqui diz que essa ideia está quase toda errada. Exatamente. Essa visão da inteligência como disse a Godfredson, uma coleção de bolinhas de gude, né? Cada bolinha é uma habilidade e o QI é só o saco onde o psicólogo junta as bolinhas que ele escolheu. Isso. Se fosse assim, a gente poderia ter um monte de testes de QI diferentes, medindo coisas totalmente distintas, talvez nem correlacionadas. Poderia, mas aí entra o ponto crucial. O fator G, o fator geral de inteligência. Ele não é essa soma simples das bolinhas. O G, na verdade, ele é identificado por um método estatístico, a análise fatorial. Análise fatorial. Certo. E o que ela faz exatamente? Ela busca o que há de comum entre os resultados de várias tarefas cognitivas diferentes. Ela meio que filtra a sobreposição, a variância compartilhada e descarta o que é único de cada tarefa. O G é essa essência comum que sobra. Entendi. Não é a média, é o que todas têm em comum. Isso, como o Arthur Jansen disse uma vez, é um destilado. Não é a mistura. É o fator único que todas as manifestações diferentes da cognição compartilham. E, importante, não reflete o conteúdo específico do teste. Um destilado, gostei. Isso é bem diferente da ideia das bolinhas de gude, né? Totalmente. E conecta com outra ideia super importante, lá do Charles Spearman, de 1927. Spearman, o pioneiro do G, certo? Ele mesmo. Ele falou da indiferença do indicador. Parece complicado, mas a ideia é simples. O indicador é a tarefa em si, vocabulário, matrizes, memória de números, tanto faz. A ideia é que o G, a inteligência geral, é meio que indiferente a esse formato superficial. Qualquer tarefa cognitiva de verdade mede o G em algum grau. Qualquer tarefa cognitiva, então. Até coisas bem diferentes poderiam medir G. Em teoria, sim. Mas, claro, indiferente não quer dizer que todas medem igualmente bem, isso é importante. Ah, bom. Faz sentido. A análise fatorial nos dá um número para isso. A carga G vai de 0 a 1. Quanto maior a carga, melhor a tarefa, mede o G. Por exemplo, tarefas de vocabulário ou aquelas matrizes de raciocínio lógico costumam ter cargas G bem altas, tipo 0,80, às vezes até mais. E tarefas mais simples. Memória de curto prazo para dígitos ou tempo de reação simples geralmente tem cargas G mais baixas. A regra geral é: quanto mais complexa cognitivamente a tarefa, maior tende a ser a carga G. Entendi. E por isso os testes usam mais essas tarefas complexas, para ter uma medida melhor. Exato. Permite testes mais curtos e estimativas mais precisas do G. Mas o ponto central é: qualquer tarefa genuinamente cognitiva pega um pedaço do G. Uma tarefa não cognitiva, tipo correr 100 metros rasos, teria carga G0. Não tem a ver com cognição naquele sentido. Certo. Mas e a força de preensão e o Candy Crush que a citação mencionou?
Ah, então, a fonte traz uma nota de rodapé curiosa sobre isso. Parece que o Sir Francis Galton, lá atrás, realmente usou força de preensão como uma medida de inteligência. E, pasme, estudos mais recentes mostram que pontuações em videogames, incluindo tipo Candy Crush, tem sim correlação positiva com testes de QI se você controlar a experiência do jogador. Não brinca. Então a citação do livro estava certa por acidente. Parece que sim, pelo menos em parte. É irônico, né? Mas claro, a correlação não quer dizer que jogar Candy Crush seja a mesma coisa que fazer um teste de matrizes. A carga G provavelmente é bem menor. Entendi, é mais que existe alguma sobreposição cognitiva ali, talvez atenção, velocidade. Exatamente. Mas voltando ao ponto principal, se o G é real e essa indiferença do indicador funciona. A gente deveria ver isso na prática, né? Se eu der testes diferentes para as mesmas pessoas, o G que eu extrair deveria ser o mesmo, ou muito parecido. Precisamente. E é aí que os estudos entram com força. Os resultados são bem consistentes. Tem um estudo de Stauffer e colegas de 96. Eles compararam o G de testes tradicionais de papel e lápis com o G de uma bateria computadorizada super diferente. E aí? A correlação entre os fatores G dos dois tipos de teste foi altíssima, tipo 0,95 a 0,99, quase perfeita. Uau, quase 1.0. Isso é muito forte. É muito forte. Sugere que estavam medindo a mesma coisa fundamental. Tem outro, de Keith, Kranzler e Flanagan, de 2001. Deram para crianças dois testes bem diferentes, o WJ3 e o CAS. O interessante é que o CAS nem foi feito pensando em medir G da mesma forma, mas a correlação entre os fatores G extraídos dos dois foi 0,98, de novo, muito perto de 1.0. Curadores, mais recente, analisou várias pares de testes diferentes WISC, DAS, DAIS-J em 6 amostras grandes. As correlações dos fatores G entre os testes ficaram entre 0,89 e 1.00. A média foi 0,95. E até fatores mais específicos, como velocidade de processamento, eram bem parecidos entre os testes. Ok, isso começa a ficar bem convincente. E tem os trabalhos da Wendy Johnson e equipe. Um deles com mais de 400 adultos e 3 baterias de testes diferentes. As correlações do G foram 0,99 ou 1,00. A conclusão deles foi direta. Há apenas um G. Apenas um G? Forte? E num outro estudo deles, com marinheiros holandeses e 4 testes diferentes, as correlações do G ficaram entre 0,95 e 1,00. Sempre esse padrão, então. Quase sempre. Teve uma exceção interessante nesse estudo dos marinheiros, um quinto teste, o Cattell Culture Fair. As correlações do G desse teste com os outros foram um pouco mais baixas. Ainda altas, mas tipo 0,77 a 0,96. Uhum. E por que essa diferença? A explicação que deram é que o Cattell usa tarefas muito parecidas entre si. O formato dos itens é muito homogêneo. Isso dificulta um pouco para a análise fatorial separar totalmente o G geral dos aspectos específicos das tarefas, sabe? Porque tudo se parece muito. Ah, entendi. Então, paradoxalmente, usar tarefas muito iguais pode contaminar a medida do G. Exato. Isso reforça porque bons testes de QI usam uma variedade de tipos de tarefas para poder isolar melhor o G, esse fator comum. Faz todo sentido. Então, onde isso nos deixa? Aquela ideia inicial do psicólogo escolhendo as bolinhas de gude? Parece que não se sustenta muito bem diante desses dados, né? Pois é. Parece que, independente do conteúdo específico das tarefas, desde que sejam cognitivas, elas acessam essa capacidade geral, o G. E a análise fatorial ajuda a destilar isso, como você disse. Exatamente. A inteligência, ou pelo menos esse componente G, parece ser algo mais real e unificado do que a definição inicial sugeria. Ok, então, recapitulando o nosso mergulho de hoje. A gente partiu da ideia de que inteligência é só o que está no teste, uma definição meio arbitrária. Uma ideia bem comum, né? Sim, mas aí vimos o fator G, que não é uma soma, mas uma essência comum extraída pela análise fatorial. Um destilado. Isso. E o mais impressionante, esse G aparece de forma super consistente, mesmo com testes muito diferentes. Lembra da indiferença do indicador do Spearman? Parece que ele estava certo, né? Os dados acumulados ao longo de décadas apontam nessa direção. Entender isso muda a perspectiva, né?
Sai daquela definição simplista. Com certeza. Começamos a ver o GE como uma entidade mais unitária, mensurável. E isso é fascinante porque abre a porta para outras perguntas. Que tipo de perguntas? Bom, se existe essa capacidade geral, como ela se manifesta na vida real? De onde ela vem? Quais as bases biológicas, por exemplo? E o que ela significa para o nosso desempenho em tudo? Ótimas perguntas. E isso nos deixa com uma última provocação, talvez. Se o GE é essa capacidade geral, extraída estatisticamente de tarefas diversas, o que isso pode nos dizer sobre como o nosso cérebro funciona? Exato. Onde estaria essa capacidade geral na rede complexa que é o cérebro? Como ela opera? Fica aí a questão para a gente continuar pensando, e talvez para uma próxima exploração.